chegamos ao episódio 12 do nosso podcast. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Você estará abençoando outras vidas com porções da Palavra de Deus. Nosso tema de hoje é 4 quedas impressionantes, 4 intervenções memoráveis. Eu leio para você as versões de Almeida Revista e Corrigida e o Novo Testamento na linguagem de hoje. Salmo 145, verso 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Almeida, Revista e Corrigida. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Novo Testamento, na linguagem de hoje. Alguém cunhou a frase: o cair é do homem e o levantar é de Deus, talvez com fundamento nesse versículo. O certo é que tal frase, que já foi usada por alguns compositores, inclusive esse que vos fala, não está escrita dessa forma na Palavra de Deus, o que não a invalida, como querem alguns. Nossa palavra-chave hoje é cair, do latim cadere, cair, tombar. Cair é, segundo os dicionários, ir ao chão, tombar, precipitar-se, descer sobre a terra, desmoronar, baixar, diminuir. Do ponto de vista figurativo, metafórico, temos dentre outros: cair bem, uma roupa nova cujas medidas se encaixam bem e tornam o usuário muito elegante. Cair como sopa no mel, ou seja, deu tudo certo com a compra de um produto, por exemplo, a qualidade, o preço, a entrega, etc. Cair como um pato, aquele que foi enganado por uma promessa de 1000 facilidades. Cair em desgraça, aquele que aborreceu a alguém e viu portas se fecharem. Cair na graça, aquele que fez algo de destaque positivo e passou a ser muito querido. Cair do céu, um presente inesperado, quase impossível de se conseguir, que chegou de repente. Cair em si, aquele que percebe ter cometido um erro e o reconhece. Cair mal, aquele que diz algo errado na hora errada, o remédio errado e seus efeitos colaterais, a comida estragada. Não ter onde cair morto, aquele que não tem recursos financeiros, não tem bens, etc. A Bíblia fala de muitas quedas e muitas intervenções episódicas. Quero hoje destacar 4 quedas impressionantes, 4 intervenções memoráveis, numa abordagem não cronológica, mas progressiva em grau de complexidade. A primeira queda que eu quero abordar é a queda de Eutico. Eutico caiu da janela do 3º andar. Eu leio para você Atos 20, 9 e 10. Veja. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Em linhas gerais, a janela simboliza a receptividade e a abertura para as influências vindas de fora. A janela pode ainda ser considerada como um símbolo da consciência, mas é importante observar, primeiro, Deus interveio usando Paulo. O versículo 10 que eu repito para você: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Segundo, isso foi memorável. Os versículos 11 e 12 mostram isso. Veja: e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Esse milagre é um dos mais impressionantes. O mais provável é que ossos fraturados tiveram que ser emendados, vasos rompidos tiveram que ser consertados, órgãos destruídos tiveram que ser regenerados, o tecido esfacelado e lacerado teve que ser restaurado e o coração teve que voltar a bater. Isto não é uma coisa simples, mas é a intervenção de Deus. A segunda queda é a queda do próprio Paulo. Paulo caiu do cavalo no caminho para Damasco.
Eu leio para você Atos 9, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É importante observar. Deus interveio de forma direta. No versículo 3, veja: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. É muito importante deixar que Deus intervenha em nossa vida. A segunda coisa importante aqui é que isso foi memorável, inesquecível, indelével, e o levou a declarar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É um homem sob a intervenção de Deus, transformado que fora naquela queda memorável, naquele momento em que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Paulo estava realmente caído, moralmente caído, espiritualmente caído, e Deus o faz cair fisicamente do cavalo, e aí levanta um extraordinário apóstolo que chega ao fim da sua carreira e faz uma declaração extraordinária, memorável, que eu vou repetir para você: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A terceira queda que eu quero abordar é a queda da criação. A criação de Deus caiu pelo pecado original, e mais uma vez Deus interveio diretamente. Deus tratou com o homem. Gênesis 3:9, eu leio para você: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus sabia onde ele estava, mas agora ele já não estava no formato original. Estou falando da forma moral, da forma espiritual. Ele agora estava caído por causa do pecado, e Deus pergunta: onde estás? Deus tratou também com quem propiciou a queda de Adão, a queda da criação. Gênesis 3:15, veja a sentença de Deus: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso foi memorável. Nem o homem, nem o inimigo poderão esquecer essa intervenção, e quando Deus promete, Deus cumpre. E eu leio para você Gálatas 4, de 4 a 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando Deus intervém, Deus resolve, e quando Deus promete, Deus cumpre. É preciso deixar Deus intervir em todas as áreas de nossa vida. A quarta queda e última dessa pequena reflexão: João caiu aos pés de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, verso 17, que eu leio para você: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estamos falando do apóstolo João na ilha de Patmos, quando recebeu as extraordinárias revelações do livro de Apocalipse. A visão fora impressionante e de extraordinária abrangência. A intervenção também. O Rei dos Reis interveio diretamente. Eu vou ler para você os versos 17 e 18 de Apocalipse capítulo 1. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A intervenção foi memorável.
Muito do que se disse já se cumpriu, muito do que se disse já está se cumprindo, muito do que se disse vai se cumprir, e Jesus está voltando. Não importa o tipo de queda que estejamos enfrentando, seja espiritual, seja moral, seja financeira, seja de valores, seja de princípios, seja de esperança, seja de fé. Se deixarmos o dono de tudo intervir, veremos que essa intervenção será memorável e absolutamente solucionadora. Vejamos o caso do filho pródigo. Eu leio para você Lucas 11, de 14 a 32, apenas para contextualizar. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos refletir. O filho pródigo caiu em desgraça ao abandonar a família e exigir, fora de época, sua parte na herança. Você sabe que herança é o bem ou o conjunto de bens que alguém que morreu deixa para os seus herdeiros. O pai do filho pródigo ainda não morrera. Depois de cair em desgraça perante a família, caiu do cavalo ao gastar sua fortuna de forma desordenada, vil e irresponsável. A palavra pródigo quer dizer gastador. A desgraça caiu como uma luva na sua insensatez. Tudo lhe caiu mal e agora não tinha onde cair, morto. Mas como Deus é misericordioso, o filho pródigo caiu em si, voltou para casa, abraçou e foi abraçado. Seu propósito de ser apenas um serviçal da família sofreu uma extraordinária intervenção do pai, que lhe pôs um anel no dedo, ou seja, restaurou o seu poder financeiro, fê-lo vestir a melhor roupa, ou seja, o filho foi honrado novamente, sacrificou o melhor do seu rebanho. Quem cai em si e se arrepende, ou seja, muda de direção e atitude, recebe as vestimentas da sensatez, da misericórdia, da solidariedade, do cuidado com o que vai falar ou fazer. Isso merece comemoração, e o pai deu uma grande festa, afirmando que o filho estava perdido e fora achado, estava morto e revivera. Eu encerro fazendo um apelo. Levantemo-nos e deixemos Deus intervir em todas as áreas de nossa vida. Isso é cair em si. Cair em si cai bem. Isso é graça. E graça, essa sim, cai do céu. Eu leio para você Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Que o Deus de paz inunde o seu coração de dádivas celestes e te abençoe sempre. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, se Deus quiser.